Boa noite, pessoal. Tudo bom? Mais um Road Talks que se inicia com sucesso, graças a Deus. Hoje a gente vai conversar com um cara incrível, um atleta sensacional, que representou a nossa nação aí, campeão olímpico, medalhista olímpico, né? E campeão brasileiro mais de 10 vezes, o cara é ferrado. Mas antes da gente conversar com esse cara incrível, o objetivo do nosso papo é arrecadar fundos para o Hospital Fabiano de Cristo, conversando com pessoas inspiradoras, né? O Hospital Fabiano de Cristo é um hospital que ajuda pessoas carentes com câncer e ele é um hospital sem fins lucrativos, né? Ele teve um problema de receita aí por conta da pandemia, que vinha de eventos e também de jantares, e como a gente sabe, pandemia, infelizmente, não podia ter nada disso. Então a gente criou esse podcast com o objetivo de ajudar o hospital e estamos aqui, já conversamos com inúmeras outras pessoas, né? Depois entre no nosso canal, assista lá, desde Boris Casoy, um jornalista incrível, já conversamos com o Flávio, enfim, várias pessoas, empresários, jornalistas e agora também atletas, né? Vale relembrar aqui, a gente está aqui por um propósito que é fazer a doação e conversar com pessoas inspiradoras. Aqui embaixinho, na sua tela, vai aparecer uma chave Pix para você fazer as doações, certo? Tem a chave Pix aí, você pode fazer doação de qualquer valor, tá? No cantinho direito, tem 2 QR Codes para você apontar a sua câmera. Um para você fazer doação via PayPal, que é no cartão de crédito ou no cartão de débito. Também nós somos um podcast moderno, a gente aceita Bitcoin como forma de doação, tá bom? Todas as doações vão diretamente para o hospital. E isso é muito moderno para mim, pelo amor de Deus, me ajuda, eu sou das antigas. Não tem problema, a gente resolve esse problema agora. Lá embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você conseguir acessar, e eles aceitam TED, DOC, Pix, dinheiro, cheque, permuta, a gente está aceitando tudo, manda bala na doação. Se você também tiver sem grana, não tem problema, nos ajude divulgando essa live, divulgando esse papo com o maior número de pessoas, tá bom? Então vamos começar, que eu estou super animado. Bem-vindo, Lars Grael, tudo bem? O senhor está bem? Como estão as coisas? Muito bem, Ian. Agradeço muito ao convite de vocês, Ana Júlia, Tarek, você, e de alguma forma a gente poder contribuir com a causa de vocês, que é uma causa muito justa. Yes. Você tem uma história incrível, assim, você é atleta olímpico, medalhista olímpico, campeão 10 vezes nacional, enfim, campeão de vários, de um histórico muito grande, né? É um orgulho para a nação. Mas eu sempre gosto de começar assim pelo começo, cara. Assim, como que tudo começou, né? Você velejador, mas antes, assim, quando era jovem, como que você descobriu que você quis trabalhar com isso, ser isso? Lá no comecinho, suas origens. Conta um pouquinho para a gente. Origem de família. Origem de meu avô materno dinamarquês, chamado Preben Schmidt, chegou no Brasil nos anos 20 do século passado. Em 1924, um engenheiro de uma empresa dinamarquesa. Na verdade, o seu esporte de origem era o hipismo, mas dinamarqueses escandinavos, né? Espírito viking, sabiam todos eles velejar. E legal. Aqui conheceu a Baía de Guanabara ainda com águas transparentes. Então, foi um dos precursores da vela de competição no Brasil, no Rio de Janeiro, e transferiu essa paixão para nossos tios que foram campeões mundiais e medalhistas em Jogos Pan-Americanos e nossa mãe. Então, nós já somos da 3ª geração de velejadores que fomos inspirados pelo avô e pelos títulos conquistados pelos tios. Então, foi uma questão natural, em que pese que isso viesse do lado da minha mãe e meu pai não tinha nada a ver com iatismo ou com vela. Caramba. E você falou que a Baía de Guanabara era transparente, é isso mesmo? Exatamente. A Guanabara é de quando meu avô encontrou em 1924, e eu acho que isso durou até pelo menos os anos 50, tinha águas transparentes. Eles navegavam olhando o fundo, estrela do mar, os cardumes de peixes, né? Era muito limpa. Mas com o crescimento urbano desordenado, com a industrialização sem coleta de resíduos ou tratamento de esgotos, o Rio de Janeiro cresceu, infelizmente, numa anarquia. Hoje, o fato é que a metrópole fluminense, menos de 50% do esgoto gerado, ele é tratado. Então, é jogado in natura
na Baía de Guanabara, que é uma baía que tem uma capacidade de renovação de água muito grande, mas o volume de esgoto que chega é muito grande. Uma pena, os principais cartões postais do Brasil, a Raia Olímpica da Rio 2016, que perdeu a oportunidade de deixar um legado que seria a despoluição, com isso a valorização da baía, da pesca, do turismo, dos imóveis, marinas, clubes, emprego, trabalho e renda. Mas é a realidade que nós temos. Eu acho que sempre lutar para que a gente possa ter essa Bahia melhor é uma causa justa para todos nós. Para todos nós, é verdade. E você disse que começou aí pela sua família, mas você quis seguir essa área porque, assim, de ser atleta, de começar a praticar o esporte, como que surgiu isso? Eu acho que as coisas foram se encaixando, acontecendo, porque nós moramos um período no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, que nós não tínhamos acesso à vela. Só quando passávamos das férias em Niterói encontrava esse lado de vela da família no nosso Rio Yacht Clube. E depois moramos em Brasília, onde lá tive acesso à escolinha de vela do Yacht Clube de Brasília. Mas eu, inicialmente, confesso que eu não tinha essa determinação de querer ser um velejador. Determinação que o meu irmão Torben, por exemplo, já tinha. E joguei um pouco de tênis, pratiquei vários esportes no colégio, pensei em ser geólogo, outras vezes segui a carreira do meu pai de oficial do Exército Brasileiro, mas a questão da vela foi surgindo. O Torben começou a despontar no final dos anos 70, ele é um pouco mais velho do que eu, e surgiu a oportunidade de, quando mudei de Brasília para morar em Niterói, fazer dupla com o meu irmão. Aí foi uma fase de cair dentro, acreditar nessa utopia de vida, viver do vento, e os títulos vieram de campeão brasileiro a primeira vez em 1980, e depois campeão mundial em 83, primeira Olimpíada em 84, e assim fomos. Caramba, nossa, é muito fera. Parabéns, cara, pela sua história, é incrível mesmo. Mas, assim, você começou a velejar, como que funciona isso? Eu sempre tive essa curiosidade de entender, porque não é simplesmente, acho que você comprar um barco e se inscrever nas competições, né? Como que funciona isso? Você precisa de patrocinador? Você precisa de alguém que te ajude financeiramente? Como que flui? Como que é essa rotina de um profissional assim de esportes, né? Na verdade, que como a maior parte das modalidades esportivas no Brasil, a estrutura de formação de atletas basicamente é clubística. Clubes é que promovem o acesso ao esporte, o desenvolvimento, levam atletas a competições, clubes municipais, regionais, estaduais, nacional e, em alguns casos, a nível internacional. Então, as escolinhas dos clubes oferecem os barcos. Eu levei anos para ter o primeiro barquinho da minha vida, era usando o barco dos clubes. A verdade é que o esporte da vela é um esporte que carrega uma imagem muito intensa de esporte de elite. Mas, se você analisar dados do próprio Comitê Olímpico do Brasil, é que o custo de você colocar uma dupla de vela, uma dupla de vôlei de praia ou de outros esportes no pódio olímpico, o preço é praticamente o mesmo, porque o caro mesmo é a parte de recursos humanos, treinador, viagens, preparação física, massagista, então toda essa equipe multidisciplinar que serve o atleta. Então acaba que o barco no nível de formação não é um item tão pesado. Mas sim, no início, então os clubes tiveram um papel importante para mim. Yacht Clube de Brasília, o Rio Yacht Clube, e até que nós fomos competir. Quando chegamos num plano internacional, nos anos 80, a vela no Brasil era conhecida por tão poucas pessoas, apesar de já terem medalhas olímpicas conquistadas para trás. E o Brasil vivia da monocultura esportiva do futebol. Era difícil praticar qualquer modalidade olímpica que não fosse o futebol. Então, esportes que eram profissionalizados não eram olímpicos. O boxe profissional, o automobilismo, o motociclismo.
Então, os esportes olímpicos, o cara era formado a partir de clubes, ou algumas modalidades a partir de forças armadas, né? O caso do tiro, do pentatlo moderno, do hipismo, tinha muito ligado também à cavalaria do exército, mas a gente foi buscando viver do vento e tentando nos profissionalizar numa fase que nos anos 80 ainda havia até um preconceito contra a questão do patrocínio. O esporte da vela ainda trazia um rastro de elitismo, onde você queria colocar a marca de uma empresa no casco ou na vela do barco, era como se fosse profanar, poluir a vela do barco. Então, a geração minha, da ordem, e de vários amigos que foram daquele movimento dos anos 80, para toda ação tem uma reação. Para a gente tentar viver da vela, houve uma reação contrária que nós fizéssemos isso. Então, aceitarem o patrocínio foi uma dificuldade e conseguir ele outra, né? Mas resultados foram ajudando a atrair algum tipo de apoio e, ao longo dos anos, o Comitê Olímpico do Brasil, as confederações foram recebendo formas de financiamento no passado recente. Eu acho que, apesar de aquém do ideal, hoje um atleta no Brasil encontra condições muito mais promissoras para poder viver esporte olímpico ou paralímpico do que foi na nossa formação anos 70, anos 80. Anos 70, anos 80. E, você pegou uma época bem raiz aí, né? Bem mão na massa, né? Eu quero uma transformação onde o esporte olímpico saía de uma fase romântica, dos atletas talentosos que, né, desdobravam para conseguir tempo para conciliar a vida esportiva com a vida educacional, com a vida profissional, com a vida familiar, enquanto que na Guerra Fria os países potência esportiva já tinham um processo de profissionalização muito grande. As ligas esportivas nos Estados Unidos e Canadá, o esporte praticado a partir do high school, o esporte universitário, os patrocínios. Aí no bloco soviético, no bloco socialista, você tinha o Estado como um financiador direto, profissionalizando o esporte, mesmo que dentro de uma carta olímpica amadora. E os países em desenvolvimento tinham dificuldade de se equipararem com essa realidade. Então, foi a fase da gente tentar buscar condições de compatibilidade com os países que eram potência olímpica internacional. Entendi. O Grel, você falou que a questão de patrocínio, tudo, e que não era um esporte elitizado. O que eu queria saber, ainda é considerado um esporte elitizado ou não? Você acha que hoje já conseguiu pulverizar essa situação e já conseguia abranger para as demais classes? A vela conseguiu uma difusão muito maior ao longo do tempo. O Brasil tem cerca de 60, 70 clubes de vela ativos. Mas, ao longo do tempo, foram surgindo pessoas que foram, pelo menos, popularizando a imagem do esporte da vela. Grandes navegadores, que nem sempre eram de competição, mas que foram mostrando ao brasileiro a arte de navegar. Amir Klink com seu barco a remo, depois com seus veleiros, a família Schurman, o Betão Pandiani, o Aleixo Belov, citando alguns. Depois vieram os campeões olímpicos, o Reinaldo Conrad e as suas 2 medalhas nos anos 60, nos anos 70, as 2 medalhas de ouro dos Jogos de Moscou. Depois veio a geração dos Grael, do Robert Scheidt. Então, a vela brasileira foi ganhando um pouco mais de divulgação, foi gerando uma expectativa de resultados, e a partir de 98 foi quando nós ousamos tentar deselitizar ou democratizar a vela, quando criou-se o projeto Grael. Em Niterói, tornou-se um Instituto Rumo Náutico e passou a irradiar conhecimento de como usar, praticar vela fora dos clubes, né, para jovens da rede pública de ensino, tendo acesso a aprender a nadar, a educação ambiental, a remar, a velejar, ao ensino técnico profissionalizante. E esse ano nós celebramos 25 anos do projeto Grael, cerca de 20 mil jovens que passaram por esse período, e núcleos que nós apoiamos ou abrimos. Tivemos núcleo em Vitória, em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, em Três Marias, em Minas Gerais,
E o projeto Grael abriu um caminho para uma série de iniciativas que nós chamamos hoje de Rede Náutica Educativa, que foram núcleos deixados pelo projeto Navegar, feito no âmbito federal, do projeto Navega São Paulo, feito no âmbito do governo do Estado de São Paulo, do programa Forças no Esporte do Ministério da Defesa, que amparou algum desses núcleos anteriores que foram abandonados, ONGs que foram surgindo. Então, hoje é bacana a gente olhar e ver vela acontecendo lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, Lagoa Santa, em Minas Gerais, em Barcarena, né, ao norte de Belém, no estado do Pará. Então, a gente vê essa diversidade e jovens oriundos de projetos sociais que já conquistaram títulos. É o caso do Alex Kuhl, aluno da Escola de Vela Municipal de Ilhabela, que leva meu nome, fui campeão mundial da classe optimística, a principal categoria sub-15 da vela. O Alisson, que veio do nosso projeto Grael em Niterói, que foi campeão mundial numa categoria de vela de oceano, ou Samuel Gonçalves, que foi campeão mundial da prestigiada classe Star em dupla comigo em 2015, citando alguns desses jovens que foram despontando. Então, acho que isso ajuda a desmitificar e deixar claro que a questão de elitismo é muito mais uma questão cultural do que uma questão econômica e financeira. Acho que é dever do Estado oferecer a possibilidade da prática do esporte desde a escola, desde os bairros, desde a ação municipal, estadual, o apoio do governo federal. Então, isso é um dever do Estado e é um direito do cidadão. Acho que o esporte só vai mudar o país no dia que ele deixar de ser tratado como uma coisa encapsulada, né, separada do contexto das políticas sociais. O esporte tem que estar no cerne, no âmago das políticas de educação e de saúde. E Grael, me tira uma dúvida, assim, eu sempre tive essa curiosidade em relação a atletas olímpicos, né, campeões. Quando que você viu que você falou assim, puta, eu sou bom nisso aqui, eu sou fera? Como que rolou isso a primeira vez, quando você estava navegando, você falou assim, caramba, eu sou muito bom. Conta um pouquinho pra gente. Olha, para ser sincero, para dizer o momento que eu descobri que eu sou bom, que eu sou fera, eu acho que nunca. A gente está num processo constante de aprendizado. Quanto mais você conhece de uma ciência, mais você descobre que tem a conhecer, a aprender. Então, aquele que diz, olha, eu sei tudo desse assunto aqui, ninguém é melhor do que eu acho que provavelmente ele está pronto para ser derrotado. Porque o nosso esporte requer não só aptidão física, técnica esportiva, mas tem uma base teórica razoável. Conhecer noções básicas de navegação e você se nortear, pontos cardeais, conhecer um pouco sobre latitude, longitude, descobrir navegação estrelar, referência do Sol, das estrelas, entender um pouco sobre física, resultantes e vetores, conhecer um pouco sobre a aerodinâmica e a propulsão do vento nas velas, ou a hidrodinâmica, o barco em movimento nas águas. É um esporte que também tem um código de regras de conduta ou regras de manobras de passagem de extrema complexidade. Até hoje, às vezes, tem situações de protesto entre os barcos onde você não acredita que estivesse errado, mas também tem um lado interpretativo nisso. Então, é um esporte que o conhecimento anda lado a lado com a técnica esportiva, com a reação física, com a questão cognitiva. Então, algumas vezes na vida eu me senti realmente competitivo. Mas mesmo quando você ganha um título mundial, uma medalha olímpica e olha para o barco do lado, você vê algum ajuste, algum detalhe que aquele cara fez que você não tem. Então, está sempre observando, tentando aprender, acrescentar um detalhe a mais, porque o somatório dos detalhes é o que faz a grande diferença. Então, é um processo contínuo de aprendizado. O Grael, para quem quer velejar, como que faz? Precisa fazer curso? É só ter o barco? Como funciona isso? Porque você falou que é uma situação, é um esporte bem complexo e bem delicado, né? Então, para quem quer iniciar nesse esporte, como que faz? Olha, para navegar,
conhecer ter o conhecimento básico, procurando a delegacia fluvial mais perto, a capitania dos portos, para você aprender noções de trânsito, regras de tráfego marítimo, ter a carteira de arraiz amador para você conduzir embarcação, é um primeiro passo, mas como aprender na prática? Dependendo do lugar, o fato é que o Brasil tem mais de 8.000 quilômetros de costa atlântica navegáveis, mais de 40.000 quilômetros de águas interiores navegáveis, rios, lagos e represas e lagunas, enfim, onde você tem oportunidade. Está certo que nem todo lugar tem um curso de vela, mas no Brasil antes era muito limitado a região sul e sudeste, mais a região litorânea, pouca coisa na região nordeste, praticamente nada no norte ou no centro-oeste. Por sorte, isso mudou. Então, hoje você já encontra muito mais opções. Tem clube de vela em Santarém, no coração da Amazônia, no Rio Tapajós, né? Como tem vela lá em Barcarena, no Pará, como tem vela em São Luís do Maranhão. Mas, realmente, se você falar toda e qualquer represa do Brasil tem curso de vela, não. Mas muitas têm. Acho que pesquisando, e por sorte, isso vem ganhando. A navegação à vela em águas interiores, hoje é uma realidade. Existe até uma associação brasileira de vela de cruzeiro, vela de passeio, que desenvolve atividade de vela permanente na hidrovia Tietê-Paraná. No Rio Tietê, no Rio Paraná, eles navegam, fazem aquelas eclusagens. É um pessoal muito bacana. Então, pesquisando, você acaba encontrando um lugar relativamente próximo de onde você mora que pode ter a oportunidade de aprender a velejar. Caramba. E aí você, nessa sua trajetória incrível, você virou medalhista olímpico, que é uma das coisas assim surreais. Você é comprovadamente um dos melhores atletas do planeta em navegação, né? Como que você se preparou para umas Olimpíadas? Assim? O que você tem que fazer de diferente para você falar assim, putz, isso aqui de fato tem que ser feito para conseguir alcançar o objetivo de ganhar uma medalha? É verdade que a pessoa, para almejar uma medalha olímpica, um título mundial, você tem que abrir mão de muita coisa. Pessoas que nascem, digamos, com a genética de ter a conformidade física adequada para aquela modalidade, a força, o reflexo, acontece com muitos. Nem todos vão ter oportunidade de praticar. Nem todos que tiveram oportunidade vão aproveitar essa oportunidade para se projetar para o esporte de rendimento. Então, é um processo darwiniano, que de uma base grande de praticantes, poucos chegam lá. Então, você aceita um risco na vida. Eu vou viver do esporte olímpico. Não importa se é da vela, do atletismo, do judô, do vôlei, da ginástica, você abre mão de muita coisa. Abre mão, às vezes, das festas, dos amigos, da adolescência, da juventude, de viagens. Tem que dormir cedo, tem que se preparar fisicamente. Preparação física, muitas vezes, dói, cansa. Você pensa em nem se arrepender e viver igual os seus amigos viviam, mas não, você tem um objetivo a cumprir, sabendo que você pode não chegar lá. Então, realmente, é uma utopia de vida, é algo que a pessoa acredita e vai fundo, de corpo e alma, com uma chance da coisa não dar certo. Então, eu até lembro de uma história olímpica que foi uma das mais marcantes para mim, de uma Olimpíada que eu não fui, que aconteceu nos Jogos de Pequim, em 2008, acompanhando pela TV a história de um atleta de hipismo do Canadá. O nome dele, salvo engano, é Ian Miller. Esse cidadão, desde jovem, sonhou com uma medalha olímpica, com um pódio olímpico. Então, tentou ir para a Olimpíada em 72, em Munique, não chegou lá. Em 76, não passou pela eliminatória. Em 80, boicote aos Jogos Olímpicos. Em 84, esteve lá, mau resultado. Cada ciclo de 4 anos, ele tentava. Às vezes foi para a Olimpíada, às vezes não foi para a Olimpíada. O tempo já conspirava contra o bom desempenho dele. Apesar do hipismo permitir uma relativa
faixa etária mais competitiva, como a vela tinha quando os barcos de quilha estavam na programação olímpica. Esse cara, a cada ciclo de 4 anos, viu o sonho dele mais distante, mas se classificou para os Jogos de Pequim, em 2008, na prova de equipes, de salto. E o Canadá estava na final. E quando ele é o último atleta a entrar para competir, toda a pressão sobre ele, e ele vai lá, ele e seu cavalo saltando cada obstáculo. Quando ele salta o último obstáculo, olha para trás e vê que o obstáculo não caiu, e aparece no placar eletrônico Canadá Silver Medal, a emoção que esse cara ficou, a força que ele agarrou o cavalo dele, a forma que ele chorava, é tão bonito, porque você vê uma pessoa que dedicou a vida para uma causa, e parecia que cada vez estava mais distante. Talvez fosse a última oportunidade dele. Ele zerou a pista, ele fez tudo certo, né? Quando ele não poderia errar, ele não errou. E então a alegria daquele homem de realizar o sonho dele poderia não ter acontecido. Um simples toque da ferradura do casco do cavalo naquele obstáculo botaria a perder a medalha olímpica. Então, às vezes, a linha entre o sucesso, a glória e o fracasso pode ser uma linha muito tênue. Por isso que é muito arriscado como um projeto de vida. Mas as pessoas acreditam, porque tem o ideal olímpico, tem o espírito e entram de corpo e alma, como foi esse cavaleiro canadense. E, o Grel, agora você falou, acho que um ponto muito interessante, porque, querendo ou não, a gente vem numa geração muito imediatista, né? Agora, principalmente, por questão de tecnologia, redes sociais. Então, qual o conselho que se daria para essa geração que está vindo? Que quer tudo para ontem e mais tardar para amanhã. E, querendo ou não, acaba não entendendo muito bem o processo. São novos tempos, tudo mudou. O conceito de tempo disponível na vida, quando eu olho em relação à minha mãe, ao meu pai, aos meus tios, eles tinham muito mais tempo na vida do que nós tivemos. E parece que os nossos filhos e netos, a vida é mais corrida ainda, tudo é mais intenso. Tudo acontece na mão, na palma de um celular, onde você vai vendo a vida acontecer em alta velocidade. E os jovens também têm uma dificuldade de aprender a perder. Quando a geração mais raiz, nós jogávamos o futsal no colégio, ou o voleibol, ou o basquete, ou a natação no clube, ou o esporte que você praticasse, você tinha que aprender uma curva de aprendizado lenta, perder para os mais velhos ou perder para os melhores e buscar ganhar experiência. É muita derrota até você chegar à vitória, a virar uma referência. Então, lidar com a frustração fazia parte do jogo. O jovem hoje em dia que, por exemplo, pratica esportes ou jogos eletrônicos, ele tem uma característica, ele está jogando e está com a expectativa de ganhar. Se ele sente que ele vai perder, ele zera, ele apaga tudo e começa de novo. Então, eles que jogam nos jogos eletrônicos contra a máquina ou contra o amiguinho e tal, ele tem o poder, né, de fazer um reset e começar de novo aquele jogo que ele viu que ele vai perder. Na vida real, não é assim. Então, ou seja, há um processo de ansiedade maior. Tudo acontece de forma mais intensa. Saber equilibrar isso não é fácil, mas então saber viver no mundo virtual, naquilo que hoje em dia se antecipa, peço que eu tenho dificuldade de compreender exatamente o que significa, mas com o mundo real, aquilo que é palpável, aquilo que acontece no nosso dia a dia. Saber lidar com a frustração, saber lidar com a derrota. Show, isso aí. Grael, você, no auge da sua carreira, você passou por um acidente, né, envolvendo o seu barco e outro barco, né, e acabou, infelizmente, tendo alguns problemas aí em relação a você, infelizmente, perdeu uma perna, né, foi uma coisa bem traumática. Eu me lembro, quando eu era criança, eu vi notícias disso, todo mundo comentava, né, como que foi essa experiência em relação à superação para você, né? Porque você precisou se reinventar, porque o seu corpo era a sua máquina de trabalho, né? Como que foi isso para você? Se você quiser compartilhar, claro. Claro. Não, eu não tenho problema com isso. O que aconteceu, Ian, é que era um momento
parecia mágico. Eu me sentia no auge da minha carreira, após a minha 4ª participação olímpica, que se deu nos Jogos de Atlanta 96, que também foi minha 2ª conquista de medalha, e projetava o que seria os Jogos Olímpicos de Sydney, parecendo que eu estava no auge da minha carreira. Quando naquele ano de 98, já velejando com um primo, Anders, fomos campeões estaduais do Rio de Janeiro, brasileiros, sul-americanos, vencemos a pré-olímpica nacional, e era a primeira e única vez que o campeonato mundial da categoria olímpica Tornado seria e foi realizado no Brasil, na raia que eu mais treinava, que era a raia de Búzios. E quando, me preparando para essa competição, eu tive uma contusão antes, praticando um outro esporte, que era o badminton. E fomos disputar a Semana de Vela de Vitória, no Espírito Santo, para ganhar ritmo de regata e tal. Quando entrou aquela lancha, e que era um risco em movimento, poderia ser qualquer um. Quantas vezes que a gente navega e temos que nos deparar com pessoas que levam riscos, mau condutor de lancha, a um banhista, a um nadador, a um surfista, a um barco a remo, e aquela raia de Vitória tinha mais de 100 barcos velejando, poderia ser qualquer um. Talvez estivesse no meu caminho. Uma fração de segundos a minha vida mudou, não mais lutar por troféus e medalhas, lutar pela vida, entender que eu que vivia do esporte olímpico, atual medalhista, viver do meu corpo, ser um deficiente físico de um dia para o outro, naturalmente que era um choque, um bloqueio muito grande. Mas, ao mesmo tempo, uma vontade intensa de viver. Solidariedade, apoio, buscar referência em pessoas que passaram por situações semelhantes, o carinho e o apoio da família, de tantos do esporte que também hipotecaram o apoio nesse recomeço de vida, na definição de um novo rumo. É o que também me trouxe ao mundo da gestão esportiva, e aonde durante um período achei que nunca mais seria competitivo na vela, por questões óbvias, e me dediquei mais à gestão esportiva. Surgiram oportunidades, voltei a morar em Brasília, comecei como diretor no Ministério do Esporte e Turismo, para depois virar secretário nacional de esportes. Então foi um período dedicado à gestão, mas em paralelo a isso, em paralelo também à criação na época do projeto Grael, foram surgindo convites e oportunidades para eu voltar a velejar. Eu sabia que na classe Tornado não daria mais pela configuração do barco, mas aí fui velejar na vela de oceano. Depois o meu próprio irmão Torben, campeão olímpico mundial na classe Star, achou que eu poderia ser competitivo na classe Star. Fui experimentando e fui me recolocando na vela de competição até obter títulos bem relevantes. Bacana, bacana. E o Grau, você acredita que esse foi o momento mais difícil da sua carreira? Eu acredito que seja o momento mais difícil, mas qual que você acha? Você acredita que existe um Grael antes do acidente e um depois? Você acha que teve um start, mudou os objetivos? Como que é isso? Como foi isso? Olha, Tarek, realmente mudou. Até então, eu era um atleta olímpico com uma visão cartesiana de títulos e medalhas e metas e melhorar e tal. Dificuldade de lidar com a derrota que foi nos Jogos de Barcelona, 92, eu aprender com essa experiência do erro para a gente crescer e projetar o Brasil como potência número 1 da vela mundial, que aconteceu nos Jogos de Atlanta, 96. Mas o que aconteceu no dia 6 de setembro de 98, o acidente em Vitória, tipo da coisa que eu jamais imaginei que pudesse acontecer comigo. E aconteceu. Então, era realmente um recomeçar, a entender um sentido para a vida, a derrubar o meu próprio preconceito, né, pela nova condição que eu enfrentava. Então, você para pela reflexão, será que vale a pena? Claro que valia. Lutar pela vida, tantas pessoas que me ajudaram nisso, da minha esposa, da minha família, dos amigos de vela, que foram gerando referência, carinho, força, amparo, enfim.
e buscar como que eu seria útil à sociedade, não mais como atleta olímpico. Então, acho que esse reaprender a viver a partir dali, se por um lado me tirou uma perna, permitiu uma série de outras oportunidades. Ver o mundo por uma ótica diferente, ser mais humano, valorizar muito mais o que é simples. Quando você quase perde a vida tem um valor muito grande. Quando você passa um período com dificuldade de respirar o ar passa a ser algo muito agradável. Quando você passa semanas entubado sem poder ter um líquido na boca, um gole de água é mais gratificante, mais saboroso do que o mais caro dos vinhos. Então, você passa a dar valor às coisas mais simples da vida e isso ajuda muito a construir uma pessoa talvez melhor, mais tolerante, buscando encontrar virtude no que é mais simples. Bacana, bacana. E, Grau, você sabe que você ficou muito marcante, principalmente na minha memória, quanto infância, quanto do meu irmão também, que é o Tarek, que a gente passava o final do ano, toda vez na Praia Grande, sempre parecia aquela propaganda da Marinha, que é os barcos são como os carros e as motos são como as durante anos, anos. Acho que 7 anos, sei lá, essa propaganda foi repetida, né? Ano a ano na campanha da Marinha de prevenção a acidentes, né? Quando começava o verão e tal. E ultimamente a galera na internet ressuscitou esse vídeo, né? Até como meme, né? Até como meme, né? Como que foi isso, gravar isso? Foi bacana? Assim, você esperava essa repercussão toda? Como que foi? Não, eu não esperava a repercussão toda. Achava que a produção do anúncio era até muito caída, assim, né? Era uma coisa feita de forma amadora pelo pessoal da comunicação da Marinha, não era uma empresa de marketing que fez aquilo nem nada. E eu achava que duraria, no máximo, um único verão. Mas a Marinha foi reenvelopando aquele produto ali, repetindo ano a ano, as pessoas foram criando identidade nisso, ou achando graça. E naturalmente que quando fazia comparação de lancha com carro, jet ski com moto, ia aparecer as enchentes de verão, cidades alagadas e tal. Então vinham as brincadeiras do pessoal comparando uma coisa com a outra. Faz parte. Boa. Ó, eu queria falar muitos amigos assim, brincadeira, roda, lembra do senhor justamente dessa propaganda que foi feita da Marinha. Então, e até mesmo nas horas quando você via um jet ski ou via uma lancha, você falava, putz, a conscientização, apesar da brincadeira hoje, foi muito importante eu acho que em foi. relação. Eu criei também uma relação. Nós, do mar, temos uma proximidade muito grande com tudo que é do mar. Um respeito que vai desde um marinheiro a um comandante de marinha mercante, ou a um marinheiro da frota pesqueira, ou do turismo, ou do lazer. E a Marinha do Brasil, naturalmente, é a nossa referência maior. Então, gera uma admiração mútua muito grande. Grandes amigos que eu conquistei na Marinha, os velejadores que a Marinha também formou, o Clube Naval, o programa Força no Esporte. Hoje eu faço parte de um grupo de discussão e entrevistas que a gente discute personalidades para debater o Brasil, que chama-se Personalidades em Foco, formado basicamente por oficiais de marinha graduados, almirantes, capitães de mar e guerra. Então tem essa ligação muito próxima com a Marinha. Olha aqui, a minha camisa até. Olha aí. Boa. O navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, que é o carro-chefe, né? O barco principal, navio capitânia da Marinha do Brasil. Então a gente cria essa identidade muito grande com a Marinha. Então aquele anúncio, obviamente, que foi feito de forma voluntária, sem cachê nem nada, é pela causa que é justa, que é boa, e tem que ser cada vez ano propagada, né, a cada ano, porque o Brasil ostenta um nível preocupante de acidentes náuticos e marítimos, então a conscientização é o primeiro passo. É importante. Galera, não esquece que a gente está aqui por um objetivo, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, que é um hospital sem fins lucrativos que ajuda pessoas carentes com câncer, né? Então, aqui embaixinho tem aqui a chave Pix. Também nós temos 2 QR Codes para você fazer doação por cartão de crédito
ou débito e até mesmo Bitcoin, né? O Grael está batendo esse mega papo aqui com a gente para ajudar de fato o hospital. Então não esqueça de fazer a sua doação, tá bom? Grael, a gente está quase chegando no final, temos mais alguns minutinhos aí. O que você acredita que, como campeão, 10 vezes campeão brasileiro, como pouco campeão... mais. Mais ainda? Campeão nacional, incluindo títulos brasileiros na classe Star, os títulos nacionais com os que vieram da classe Tornado, da classe Snipe, da classe Stolin, sem contar da vela de oceano, eu acho que somam 32. 32? Nossa! Caraca! Caramba! Uma referência, né? Pô, parabéns, cara. Parabéns mesmo. Mas como que você enxerga isso quando você vê essa quantidade de títulos, assim? Você imaginaria que chegaria a esse alto nível, que viraria um campeão olímpico, ou não, assim? Como que você se imaginou quando você era jovem, por exemplo? Olha, no início, eu confesso que quando eu comecei na vela, baixa expectativa e não tinha certeza se eu tinha o talento necessário. E acho que fundamental para que eu pudesse conectar na vela de rendimento era velejar com o meu próprio irmão mais velho. Naquela época fazia muita diferença um ter 14, o outro ter 17 anos, né? Talentoso, já conquistando títulos. Então, quando eu fiz dupla com ele, naturalmente que ele puxou o meu ritmo. E para após o título mundial, nós chegarmos nas Olimpíadas em categorias diferentes. Então, esse início, havia uma certa insegurança. E tem vezes, como no início da carreira esportiva, que você está próximo do título, mas falta um detalhe e você não chega lá. Então, é uma ansiedade muito grande. Será que eu consigo chegar? Então, a primeira medalha olímpica de Seul 88, em dupla com Clínio Freitas, foi para mim, eu acho, um momento de autoafirmação. Ali eu percebi que eu poderia ser competitivo. Apesar de toda a limitação de nós no Brasil estarmos distante do circuito mundial de vela, sem o patrocínio adequado, sem o material de ponta, deslocados aqui no hemisfério sul, longe das competições lá, mas acreditando que a gente poderia repetir o feito. Então, eu acho que é uma história de vida, de dedicação, de acreditar na chance. E após o título mundial de 83 ou a medalha olímpica de 88, era acreditar que você poderia produzir mais. Então, hoje, olhar para trás e ver os títulos que não foram conquistados ou desperdiçados, que estivemos perto, ou aqueles que foram conquistados, eu acho que é gratificante. É gratificante por entender que é uma coisa que eu fiz na vida por paixão. Continuo a fazer. Naturalmente que hoje a minha ambição por títulos é muito menor. Já com 59 anos, uma deficiência física severa, estou eu fazendo agora todo dia fisioterapia para suportar a dor, que na semana que vem vamos ter um campeonato brasileiro de vela da classe Star lá na represa Guarapiranga, em São Paulo. Legal. Então, eu sei que a cada ano minha chance diminui, mas continuo fazendo pelo prazer de fazer, de inspirar gerações e poder também ver filho, sobrinhos e os alunos dessas escolas municipais de vela que eu tento ajudar, visitar. Então, acho que poder transferir um pouco de legado de paixão esportiva. E eu gosto de esporte de maneira geral, né? A vela é o que aconteceu na vida, mas acompanho com paixão o tênis e tantas outras modalidades. Então, o Brasil pode crescer muito no universo olímpico e paralímpico e ter no esporte um elemento de inclusão social poderoso, não só de conquista de medalhas. Boa. Manda aí a última, Tarek. Não, acho que a última é bem objetiva. Acho que palavra define o Grael? Perseverante. Já disseram que eu era teimoso. Perseverante. Boa. Maravilha, galera. Estamos chegando ao fim de mais um Road Talks. Grael, muito obrigado mesmo pela participação, cara. Que história de vida contagiante, assim. Parabéns pela sua trajetória. Incrível, tô até meio que emocionado aqui, cara. Parabéns mesmo. Eu espero e torço que mais brasileiros se inspirem na sua história e consigam alcançar
aí os objetivos, né? Parabéns mesmo, cara, de coração. Você é uma fera. Obrigado a vocês pela causa defendida. Obrigado a você, Tarek Moreno, ao Ian Canil, à equipe da Ana Júlia Moraes, a todos vocês. E obrigado pela oportunidade. Que bom que, de alguma forma, possa ter ajudado o espírito, a causa de vocês. Então, parabéns, sigam firmes, que outros venham, do nível do Boris Casoy. Ou do seu nível, hein? Ou do seu nível. Galera, Tarek, obrigado por hoje Eu também. que agradeço. Muito obrigado, Grau. A gente agradece. A gente é extremamente grato por você ter parado seu tempo e falado um pouquinho com a gente e passado essa experiência motivadora. Então, muito obrigado de coração. Valeu, gente. Yes. Agradecimentos especiais também à Aninha, que é a Ana que está aqui cuidando da nossa parte operacional, ao Humbertão também, que cuida da parte operacional, e a Maria Dilma, que é a diretora do hospital, e todo mundo do hospital. Obrigado mesmo pela força, um forte beijo. Se você está vendo essa live depois que ela aconteceu, esse episódio depois que ela aconteceu, a doação ainda continua no ar, então faça a sua doação. Não importa o valor, nos ajude com essa causa. E também está sem grana, não tem problema, compartilha com o maior número de pessoas, amigos, famílias, para a gente alcançar o maior número de pessoas e conseguir doações, tá bom? Galera, muito obrigado pelo papo, um forte abraço, fiquem com Deus e uma ótima noite. Falou, um abraço. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, Aê, bons ventos. tchau, tchau. Opa, ótimos.